Essa é a nossa primeira aula. Hoje a gente vai fazer mais uma introdução, né, como que vai funcionar esse curso. Primeira vez que a gente está fazendo dessa forma remota, né, à distância, online. Então, como que vai funcionar, como que vão ser nossas aulas, os temas que a gente vai tratar. E já vamos começar alguma coisinha, mas hoje mais algumas noções básicas, só para a gente se situar. E nas próximas aulas a gente já pega um pouco mais firme no conteúdo. Tudo bem? Então, né, como que vai funcionar nossas aulas? Através dessas videoconferências e lives, certo? Então, o ideal é que vocês entrem na videoconferência, onde é mais fácil a comunicação, tanto pelo chat ou como pelo microfone. Vocês também estão me vendo, quem está na live não está me vendo pela câmera, está vendo só os slides. Ah, e além disso, essas aulas vão ser gravadas, certo? Então, se vocês olharem no Meet, deve estar o símbolo que está sendo gravado, que no final a gente posta isso no YouTube e vocês têm um material de consulta, caso precise rever a aula ou se perder a aula, tem esse material para assistir depois, certo? As nossas aulas aqui de quarta-feira à noite, elas vão ser mais teóricas. A gente vai tentar abordar temas que são exigidos somente em concurso, em diversos empregos e tudo mais. Mas sempre que possível apresentar algum exemplo prático, né? Eu fui por esse lado porque na ONG, né, quando presencialmente, o curso é essencialmente prático, né? A gente vai fazendo as atividades, tudo junto, vai caminhando dessa forma. Mas para fazer isso online, a distância é meio difícil, certo? Nem todos têm acesso a computador, alguns têm, mas ainda têm alguma dificuldade de usar, então é bem mais difícil. Não é impossível, mas é mais difícil. Então, eu priorizei para esses temas mais teóricos, voltados para concurso, mas que eu acredito que entender como o computador funciona, como essas tecnologias funcionam, também ajuda na hora de utilizar. É você saber com o que você está lidando, entender um pouco melhor como esse bicho funciona, ver que não é mágica, eu acho que ajuda bastante. Mas, né, sempre que é possível, eu vou mostrar alguma coisa prática. Fico à disposição para tirar dúvidas. A gente tem um espaço de 2 horas de aula, mas eu não acho que vou ficar tanto tempo falando de um assunto, né? Na, na ONG a gente demora mais porque a gente vai fazendo junto, vai tirando dúvidas. Aqui eu acho que as aulas vão ser um pouco mais rápidas. Então, sei lá, se a aula durar 1 hora, a gente ainda tem 1 hora aí para tirar dúvida no final. E no começo, e na segunda-feira à noite, o Marcinho vai estar para tirar dúvida de vocês, para mostrar como faz algumas coisas na prática. Então, na segunda, sim, a gente vai ter um conteúdo bem mais prático e vocês ficam à vontade para tirar dúvidas, tanto em relação ao computador como a celular. Tudo bem? Ah, no caso da quarta-feira, como a gente vai ter a possibilidade de emitir um certificado no final, um certificado de participação, certo? Né? Porque é difícil a gente aplicar a prova aqui como a gente faz na ONG, então acho que a ideia vai ser só pela participação mesmo. Mas a gente tem a exigência de 75% de presença. Como são só 10 aulas quinzenais, isso vai permitir que vocês faltem só 2 vezes. Mas eu estourei em falta, mas eu não me preocupo tanto com o certificado, quero mais pelo conhecimento. Não tem problema, você pode continuar participando, a gente só não consegue emitir o certificado no final. Tudo bem? Antes da gente continuar falando sobre os temas que a gente vai abordar, acho que é importante a gente se apresentar, embora o pessoal que está aqui conheça a gente, mas como isso vai estar no YouTube depois, vai estar em live, se alguém que não conhece, né, saber ah, quem são os instrutores, quem está trabalhando. Né? Então eu sou o Pedro Paiola, um instrutor de informática, eu estou na ONG desde 2018, se bem me lembro. Sou aluno de mestrado da Unesp, eu fiz técnico em informática no CTI e ano passado terminei a graduação na Unesp também, em ciência da computação, e agora estou cursando o mestrado. Na ONG já tive algumas turmas de informática, tanto módulo 1 como módulo 2, mas é a primeira vez que a gente está nesse formato online à distância. Vamos ver como que isso vai funcionar. Marcinho, quer se apresentar também, falar um pouco da segunda? Bom, meu nome é Márcio, também vim conhecer a ONG por terceiros. Fiz curso de hardware, software, atualmente eu faço gestão pública.
Vou dar aula para vocês, se Deus quiser, quando eu retornar, toda segunda. E essas lives que a gente vai fazer, essas aulas que a gente está fazendo na segunda-feira, vai ser justamente para tirar dúvidas, mostrar o funcionamento, um modo diferente de limpeza de um computador, sem precisar desmontar, né? Porque isso é mais complexo, então isso tem que ser na prática mesmo. Na teoria, a gente vai dizer o que pode e o que não pode fazer. E tirar dúvidas, né? Algumas dúvidas que tenha ficado aí nas aulas aí, a gente pode estar apontando. Beleza? Então, vamos lá. Só lembrando, né? Eu já falei isso das mensagens, eu gosto sempre de reforçar. Mas essas aulas online, elas não substituem as nossas presenciais. Então, assim que a gente voltar, puder voltar presencialmente, né? Provavelmente no ano que vem, as turmas que pararam no meio, no primeiro semestre, vão retornar, certo? Então a turma do Márcio de segunda vai retornar com ele, a turma de quarta comigo retorna comigo e a gente termina o módulo, certo? Essas aulas elas são complementares, eu acho que elas complementam algumas coisas que a gente não consegue ver no curso, então eu acho que é um complemento bacana. Então, vamos ver primeiro, né, o que que a gente vai trabalhar ao longo desse semestre nas nossas 10 aulas. Esse cronograma ele não é bem fechado, talvez tenha algum tipo de alteração conforme as coisas foram acontecendo, mas é uma previsão do que a gente tem. Eu não sei se no celular vocês conseguem ler muito bem, mas eu vou falando cada item para vocês. Então hoje a gente vai fazer essa introdução, né, explicando como vai ser e vai apresentar um breve histórico e algumas noções básicas da informática e principalmente de hardware, né? Então a gente vai olhar um pouco para o computador, mas é só uma introdução mesmo, só para como aula inaugural para a gente ver esses itens. Daqui 15 dias, no dia 26 de agosto, a gente volta falando sobre hardware. Aí sim a gente vai detalhar bem cada dispositivo, vamos falar de memória, como que funciona, os tipos de conexões do computador. Então aí a gente já vai pegar um pouco mais pesado no conteúdo. Nas duas próximas aulas, a gente vai tratar um pouco de sistemas operacionais. Na primeira, a gente vai falar um pouco da teoria, né? O que que é, para que que serve, qual é a função dele, e falar um pouco sobre o Windows, que eu acho que é o sistema operacional mais usado, que todo mundo está acostumado. E aí a gente já consegue, né, nessas duas primeiras aulas são mais teóricas, mas nessa de sistema operacional a gente já consegue mostrar algumas coisas na prática, como que a gente faz algumas coisas no computador, certo? Lidar com o ambiente de janelas do Windows, então a gente já consegue mostrar algumas coisas mais práticas. E depois vamos falar um pouco de Linux. Essa aula eu acho que o Marcinho vai falar um pouco mais, que é um outro sistema operacional, às vezes nem todo mundo conhece, mas é bem bacana conhecer, já é muito usado em muitas empresas. Tem a vantagem, né, de ser código aberto, a maioria das versões não é paga como Windows, então, mas aí a gente vai falar mais sobre esse assunto. Depois a gente vai tratar um pouco dos programas de escritório, que são mais usados aí em todos os contextos, como o Word, o PowerPoint, o Excel. Veja, vai ser mais realmente uma introdução, ver o que que são esses programas, para que serve, e para vocês se familiarizarem com eles, certo? Porque 2 aulas para tratar esses 3 programas é brincadeira, é pouquíssima coisa, certo? O Word, por exemplo, a gente vê ele em muitas aulas no módulo 1, na ONG, e o módulo 2 é quase inteiro para o Excel, certo? Então a gente tem quase 20 aulas de Excel e aqui a gente só vai ter uma. Então é realmente só uma introdução para vocês saberem o que que é, como funciona e o que que ele é capaz de fazer. Então a ideia é que vocês saiam daqui sabendo o que aquele programa é capaz de fazer. Mesmo que você não consiga usar ele completamente, né, não tenha domínio sobre ele, você já sabe o que que ele é, já sabe o que ele faz, e se você vier a estudar mais sobre isso, seja à parte, seja na ONG quando a gente voltar, vai ser mais fácil. Então, eu acho que a ideia é construir uma base para vocês. E por fim, nas últimas aulas, a gente vai tratar mais sobre rede de computadores, internet, né, navegação, os navegadores que existem, como que a gente usa, as funções principais, e-mail e a última aula, que eu acho que é bem interessante, de repente até para quem não acompanhou o curso, essa é uma aula que eu gostaria que todos assistissem, que é a de segurança da informação. Independente disso, isso cai muito em concurso também, mas independente disso, eu acho que esse é um tema importante,
porque todo mundo usa o celular, pelo menos, usa o computador. Sabem que existem os riscos, os vírus que todo mundo conhece, né, já ouviu falar, pelo menos, mas poucos entendem exatamente como essas coisas funcionam e quais as formas que a gente tem de se proteger. Então, nesse dia, a gente vai falar bastante sobre isso, sobre os riscos que a gente corre, a gente, empresas, ah, e como os métodos de prevenção que existem. Então, eu acho que é um tema bem bacana para todo mundo assistir. Beleza? Então, começando aqui, né? Como eu falei, o que a gente vai buscar tratar temas que caem em concursos, principalmente, né? Então, esses temas que eu elenquei ali, se vocês pesquisarem, são os temas que caem em provas. A informática, como todo mundo sabe, está cada vez mais presente na nossa vida e nos empregos. Eu acho que qualquer área, vocês vão ter que lidar com o computador, certo? Da mesma forma, então, nos concursos, ela aparece em quase todas as provas, independente da área, não é só para quem vai para a área de informática. Qualquer cargo que você esteja pretendendo, normalmente tem uma sessão de informática na sua prova. E o problema dessas provas, isso na minha opinião, das provas que eu já vi, é que elas são um pouco exageradas. Como assim? Às vezes a pessoa tem o domínio suficiente para o que ela vai precisar de lidar com o computador no emprego dela, para o cargo que ela pretende. Né, ela sabe usar o computador, ela sabe usar o Word, de repente o Excel, ela entende, né, navegar na internet, ela consegue fazer isso muito bem, mas na prova cai questões mais complexas, questões mais específicas até eu diria. Coisas que de repente quem é da área, eu mesmo, tem coisas que eu não sei, às vezes porque não tem necessidade de saber, como por exemplo teclas de atalho. Teclas de atalho eles adoram cobrar em prova. A gente até pode ver algumas, mas assim, ninguém decora isso. Você decora uma ou outra que usa-se muito, como o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, né, para copiar e colar. Mas existem outras que são muito específicas, não tem por que alguém decorar isso, mas em concurso eles cobram. Ou realmente coisas muito específicas de hardwares que a gente também esquece, às vezes a gente só procura, mas em provas pode ser que caia. Então, não tem como, né, não posso dizer que esse curso vai preparar vocês para gabaritar uma prova de informática. Mas eu acho que já vai dar uma boa base para vocês estudarem depois e para entender como o computador funciona. E eu acho que uma vez que a gente entenda como ele funciona, eu acho que o uso diário dele também fica mais fácil. Ok? Tá, então, informática, né? O que que é informática? A gente usa tanto essa palavra, mas às vezes se pedem para a gente definir o que que é, de fato, informática, a gente dá uma travada, fica meio confuso. Então, informática a gente poderia definir, é o termo usado para designar um grande conjunto de conhecimentos relativos ao armazenamento, processamento, coleta e transmissão de informação digital. Né, o centro da informática é a informação, certo? Então, como que essa informação é processada, é transmitida, como que ela entra no computador, como ela é transmitida. Então, o centro da informática é esse tratamento da informação no formato digital, né? No formato que o computador entende. E de forma geral, né, o estudo da informática, ela é voltada em prol das pessoas, das organizações e sociedades, ou seja, a gente quer sempre obter vantagem, certo? Então, através do computador, a gente é capaz de fazer uma série de coisas que antes ou não éramos capazes ou levaria muito mais tempo. Então, nosso objetivo sempre, através da tecnologia, é obter algum tipo de vantagem, né? Seja para nossa empresa, seja para fim pessoal, seja como for, a gente quer obter vantagem com essas informações. E a informática tem como seu maior propulsor e concretizador o equipamento chamado computador, certo? É a partir do computador que a informática pode avançar. Né, e o que é um computador? Da mesma forma que a gente define o que é informática, o que é um computador? O computador é uma máquina que processa dados para atingir certos objetivos. Certo? O que são esses dados? Dados é qualquer informação no seu estado mais básico. Dado é um número, é uma letra, um texto, de repente uma música. Tudo isso a gente pode chamar de dado. Quando a gente fala que o computador processa dados, essencialmente ele faz cálculos, certo? O computador faz cálculos. Chama de processo, que eu acho que é uma forma mais genérica de falar, ele está processando dados, significa que ele está fazendo alguma coisa com os dados para obter algum tipo de vantagem para a gente. E como exemplo de computadores, a gente tem
Os desktops, né, são os computadores de mesas, como no primeiro desenho aqui que a gente está acostumado. Os notebooks, mas também, né, smartphones, nossos celulares de hoje também são considerados computadores. E até mesmo calculadora. Não é comum a gente chamar uma calculadora de computador, mas essencialmente ela é um computador. Ela recebe dados de entrada, você digita os números ali e a operação que você quer fazer. Ele vai processar esses dados, que no caso é fazer a conta que você pediu. Então você coloca 2 mais 2, ele vai ter que processar essa conta. E no final ela te mostra o resultado, 4. Beleza. Então isso define o computador. Ela recebe dados, processa e mostra para você. Então, até mesmo uma calculadora pode ser considerada um computador. Um breve histórico aqui, né? Que eu não quis me estender muito. Se a gente fosse ver a história da computação inteira, a gente poderia ficar várias aulas aqui. Mas eu só queria mostrar para vocês o como antiga é a história da computação. A gente tem a tendência de pensar que é algo muito novo, né? Menos de um século, talvez, né? Desde que surge o computador, desde que ele se populariza, mas na verdade, se a gente for pensar bem, a história da computação ela retoma a anos antes de Cristo, né, em torno de 3.500 anos de Cristo, com o surgimento do ábaco, certo? Então a história da computação é muito voltada para o ser humano buscando criar uma máquina, criar um instrumento que faça cálculos, né, de forma que eu não tenho que fazer o cálculo na mão, eu tenho uma máquina que faz isso para mim. E o ábaco era um instrumento que ajudava a realizar somas, subtrações, né? Foi utilizado por diversas civilizações e até hoje é usado, às vezes, no ensino da matemática para as crianças. Já avançando bem para frente, já em 1500, mas ainda assim, acho que muitos anos antes do que a gente imaginaria, Leonardo da Vinci criou o primeiro modelo de uma calculadora mecânica que fazia operações muito simples. E essa imagem aqui é um exemplo de uma réplica dela, dessa calculadora criada pelo Leonardo da Vinci. Devia ser bem difícil operar uma máquina dessa forma. Indo mais para frente, a gente tem a invenção da régua de cálculo. A régua de cálculo, com certeza ela avançou muito com o tempo, mas ela era usada até não muito tempo. Eu tenho vários professores na universidade que de vez em quando falam da régua de cálculo que eles usaram na época da graduação deles. Não sei se alguém aqui já chegou a trabalhar com ela. E era uma máquina que ajudava a realizar operações matemáticas, por isso que ela é importante na história da computação. Anos mais tarde, Pascal inventa a Pascaline, também era uma calculadora, ela só fazia soma e subtração, e é o que está desenhado aqui. Comparada com Da Vinci, ela já é bem menorzinha, parece um pouco mais simples. Agora, aqui sim, eu acho que a gente já começa a se aproximar dos computadores de hoje, né? Embora seja bem antigo também. Em 1801, o francês Jacquard, não sei se é assim que pronuncia exatamente, ele inventou um tear mecânico que era controlado por cartões perfurados. Qual que era a ideia dessa máquina, né? Vamos ver a imagem dela aqui. Eu não sei exatamente como funciona um tear, então essa parte eu fico devendo a explicação. Mas o que eu sei é que tá vendo esses cartões, não sei se vocês conseguem ver na videoconferência. É uma espécie de placa metálica, né? Ou não sei o material usado, e que tem vários furinhos, certo? A disposição desses furos, ou seja, dependendo da forma que esses furos estão na placa, permitia que fossem feitos diferentes desenhos no tecido que estava sendo feito nesse tear, certo? Essa ideia de cartão perfurado, né, e controlando uma máquina, dependendo do cartão, a máquina faz uma coisa diferente. E isso é muito importante para a computação, principalmente nos primeiros anos dela, com os primeiros computadores. Aqui a gente já tem a ideia de usar um sistema binário. Né? O computador hoje ele é uma máquina eletrônica. A única coisa que ele entende, que ele é capaz de diferenciar, é sinal elétrico, certo? Ele sabe quando um fio, quando o componente está ligado ou quando ele está desligado. É só isso que ele consegue saber. Da mesma forma, essa máquina, ela tem esse sistema binário também de dois estados. Né? Dado uma posição do cartão, ou tem um furo ou não tem um furo. Se tem um furo, ela fazia alguma coisa, se não tem um furo, ela fazia outra. Como funcionava, eu não sei dizer. Mas é sempre essa ideia de dois estados. E isso foi muito importante para a computação, porque até hoje o sistema binário é usado, e os cartões perfurados, inclusive, foram usados até pouco tempo na computação. Pouco tempo eu digo, sei lá,
uns 40, 50 anos, não sei. Mas né, a gente está vendo algo de 1800 que foi usado até pouco tempo. Alguns anos mais tarde, baseado um pouco nessa ideia dos cartões também, o Babbage, ele trabalhou num projeto em inglês que era a máquina analítica. A ideia já era criar algo próximo do que a gente conhece como computador hoje, que ela era capaz de receber vários comandos diferentes e dados diferentes através desses cartões e realizar essas operações. Mas ele nunca conseguiu concluir a sua construção, porém, ah, o estudo dela, né, os avanços que ele fez, foram importantes para a computação, os conceitos que ele inventou foram usados depois. Então, ele foi o primeiro a determinar a estrutura que o computador tem, que é a ideia dele ser dividido em dispositivos de entrada, memória, dispositivo de saída. A gente vai ver daqui a pouco melhor como essas coisas funcionam. E a mulher dele também, Ada Lovelace, ela foi parceira dele nesse projeto e ela é considerada a primeira programadora do mundo, né? Programador é quem cria código de computador, quem cria os programas que a gente usa. E ela é considerada a primeira programadora. Não quer dizer que ela foi o primeiro programador, a primeira programadora mulher. Não. Não houve programador homem antes dela também. Ela é realmente pioneira nisso. Ela nunca conseguiu testar essas instruções que ela criou, porque a máquina do marido nunca chegou a ficar pronta, né? Ele não conseguiu, ele morreu antes. Mas as instruções que ela inventou, alguns conceitos que ela criou, são importantes até hoje, foram testados mais tarde, viram que ela estava certa, e até hoje a gente usa na criação de programas aquilo que ela inventou lá em 1833, mais ou menos. Essa era a máquina analítica, né, o que ele conseguiu inventar também. Vejam que nessa época, né, a gente não tinha eletrônica, então era tudo mecânico. O computador era a base de engrenagem e coisa do tipo. Por fim, né, a gente vai encerrar a parte do histórico. Aí já mais recente, mais 1936, no começo aí da Segunda Guerra, o Alan Turing, um matemático inglês, ele desenvolve a chamada máquina de Turing, né, que recebeu o nome em sua homenagem. Essa máquina de Turing ela não é um computador de verdade, ela não é uma máquina real, ela é um modelo teórico, mas que a partir disso convencionou-se, ó, isso é um computador, isso é um computador tem que fazer, e por isso ele é considerado o pai da computação. Não só isso, mas ele também chegou a criar uma máquina real, um computador físico, durante a Segunda Guerra, certo? Não sei se vocês já assistiram, mas se não, eu recomendo assistir o filme Jogo da Imitação, onde mostra um pouco da história dele, onde ele fazia parte de um grupo de pesquisadores, de cientistas, que queriam quebrar o código da máquina Enigma, que era uma máquina dos nazistas que eles usavam para codificar as mensagens, certo? E ele consegue criar uma máquina que quebra esse código para eles decifrarem as mensagens, né, trocadas pelos soldados nazistas, e isso foi importantíssimo para a vitória dos aliados na Segunda Guerra. Então, né, eu acho que é a partir da Segunda Guerra, com fins militares a princípio, que a computação começa a avançar a passos largos até chegar onde a gente está hoje. Por isso agora, né, se a gente fosse continuar o histórico, a gente poderia se aprofundar muito, mas eu só coloco duas imagens aqui para a gente ter uma ideia. Quando o computador começou a se tornar eletrônico, quando ele começou a avançar, nessa primeira imagem a gente tem o ENIAC, se não me engano isso aqui é na Segunda Guerra ainda. Veja que os computadores eram enormes, certo? A gente tem uma sala inteira aqui para o ENIAC e a gente não tinha teclado, mouse, monitor para ver o que está acontecendo. Você tem um monte de chaves aqui, onde os operadores ficavam trocando, chaveando, dependendo do dado que ela fosse entrar no computador. E eu nem sei como que elas viam os resultados, isso eu não tenho certeza. Talvez tivesse algumas lâmpadas que acendiam ou apagavam, dependendo da resposta, mas não tinha monitor, isso eu garanto. Não tinha uma telinha onde aparecia os resultados bonitinho, isso não tinha. Anos mais tarde, aqui já bem na frente, isso aqui já é algo mais avançado, mas ainda assim muito distante, né, do que a gente está hoje. O IBM, não lembro o modelo, mas também é uma máquina enorme, aqui tem as fitas magnéticas, uma máquina de escrever aqui, se eu não me engano, para fazer os cartões perfurados, então não é exatamente um teclado ainda, era uma máquina de escrever mesmo, onde a pessoa digitava, perfurava o cartão, esse cartão ia para o computador. Era uma coisa bem complicada, né? A gente está no céu hoje, com o que a gente tem.
Então, tudo bem. Então, a gente deu uma olhada num breve histórico, só para a gente ter uma ideia e ver que a computação é algo mais antigo do que a gente pode pensar às vezes. Mas agora sim, vamos entender um pouco melhor o que é o computador. A gente pode pensar o computador em duas partes, né? A gente pode dividir ele em duas componentes principais. A primeira a gente chama de hardware. Hardware é a parte física do computador. É tudo aquilo que você pode tocar, certo? Então, como exemplo aqui, a gente tem todos os componentes eletrônicos dentro do computador, né, os circuitos, tudo isso faz parte do hardware. O gabinete, certo? Essa parte externa dele que a gente vê é hardware. E os dispositivos que envolvem ele também, né? Então, teclado, mouse, monitor, tudo isso compõe o que a gente chama de hardware, a parte física do computador, aquilo que você pode tocar. Do outro lado, a gente tem o software. O software, são as instruções que vão operar em cima do hardware. São os programas, certo? Tudo aquilo que a gente não pode tocar, a gente manipula e tudo, mas a gente não toca. Está dentro do computador de alguma forma. Isso a gente chama de hardware, de software, perdão. Então, o sistema operacional faz parte do software. Os programas que a gente usa, como o Word, o Excel, o navegador de internet, tudo isso faz parte do software. Normalmente se faz até um paralelo aí, é como se o hardware fosse o corpo e o software fosse a alma, certo? Fazendo um paralelo aí com o ser humano, a gente poderia pensar dessa forma. Ou também, como algumas pessoas gostam de dizer, nessa frase sempre aparece quando o pessoal fala sobre a diferença de hardware e software, que hardware é o que você chuta e software é o que você xinga. E quando um computador dá problema, ah, usa-se essa brincadeira de hardware que você chuta e software que você xinga, certo? Porque um você pode tocar e o outro não. Tudo bem? Então, essa é a grande diferença entre hardware e software, entendendo que são esses dois componentes. E aqui eu vou tentar fazer isso durante as aulas mais vezes. Sempre que possível, eu vou falar sobre o conteúdo e mostrar exemplos de questões que envolvam esse conteúdo, certo? Né? Já que a gente tem essa ideia de ser voltado para concurso, então já mostrar exemplos de questões. E eu também gosto de mostrar de onde é a questão para vocês verem como cai em todas as provas. Por exemplo, essa aqui é uma prova, um concurso da Prefeitura de Jaú, certo? Aqui perto, para o cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil. Então, veja, não é algo. A pessoa não vai para a área da informática especificamente. Mas como tudo hoje precisa de informática, costuma cair em quase todas as provas mesmo. Então a questão aqui é, não sei se vocês conseguem ler, mas então eu vou falando. E se possível, vocês me ajudem a responder. Quanto aos hardwares e softwares, numerar a segunda coluna de acordo com a primeira e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, na primeira coluna, a gente tem o número 1 como sendo o hardware e o número 2 como sendo o software. E a gente quer relacionar com essas quatro frases que a gente tem na direita. Frase 1. É a parte física do computador, o conjunto de aparatos eletrônicos, peças e equipamentos que fazem o computador funcionar. Isso é hardware ou software? Se alguém puder me responder. Alguém arrisca? Suzy, o microfone está desligado. Para ligar é só apertar na tela, deve estar a apresentação, aí aparece o microfone, na hora que você clica, ele volta a funcionar. Vamos, Fabi. Suzy. Aí, Suzy, tinha ligado. Aí, Abriu? ligou. É hardware. Hardware, certinho. Eu vou desligar o microfone seu de novo, porque eu estou ouvindo o meu eco, tá? Se precisar responder, é só ligar de novo. A segunda diz respeito aos programas que fazem com que a máquina funcione, como os aplicativos e sistemas operacionais. Essa eu vou dar um colher de chá para vocês, software, né? Como o primeiro era hardware, faz sentido que esse seja software. Ah, ok, Fabi, entra e sai para ver se funciona, mas se não, pode usar o chat também, que eu vou lendo aqui, ok? A terceira frase, são exemplos. Processador,
placa-mãe, placa de som e placa de vídeo. Hardware ou software? Software. Aqui é hardware, Suzy. Ah, é? É, Não não, fica. tranquilo. Essas são as partes que você pode chutar. Sim, tranquilo. Por que que é hardware, né? Processador, placa-mãe, placa de som e placa de vídeo, eles são componentes físicos do computador. São placas mesmo que estão dentro do computador. Se você se abrir, tá tudo isso lá. Como é físico, é algo que você pode tocar, é hardware, certo? Tudo que é físico, que você pode tocar, a gente chama de hardware. Por fim, a quarta frase são exemplos: o Microsoft Office e Internet Explorer. Hardware ou software? Tá desligado o microfone, mas acho que na leitura labial eu entendi software. Ah, software. Software, certo? Porque aqui a O gente ruim tem. é o inglês, viu? O inglês é que é ruim. Lembra da computação é isso, a gente tem muito termo em inglês, mas a gente vai se acostumando. Tudo bem? Você falou placa-mãe, eu falei placa-mãe fica dentro do computador. Aí já. Mas tá certo. Ela fica dentro, mas ela é um componente físico, certo? Então por isso que é hardware. Agora, no caso do Office e do Internet Explorer, eles são programas, certo? A gente usa eles, obviamente, mas você não toca, né? Você não abre o computador e tem uma pecinha lá que chama Microsoft Office. É só um programa instalado. Então, essa é a diferença. A nossa resposta nessa sequência é a letra A. Tudo bem? Esse esquema aqui, a gente usa muito na computação. Eu acho interessante ver ele porque ele é até simples e ele define o que é o computador desde sempre e provavelmente vai ser o modelo básico por muito tempo ainda, que é a arquitetura de von Neumann. Essa Ah, também cai no concurso, tá? Oi, Márcia? Essa arquitetura também cai em concurso. Cai bastante. Por isso que eu falo ah, que os concursos cobram coisas que às vezes não seria necessário. Para quem vai para a área de informática, entender coisas mais teóricas, como arquitetura de von Neumann, é importante. Mas para quem só precisa utilizar o computador, só é usuário, não é tão necessário. Mas ainda assim, concurso cai. Então, mas é um conceito simples também, é só que a gente não vê no dia a dia, mas não é difícil de entender. Então, o que essa arquitetura diz é o seguinte: o computador é formado por quatro componentes principais. Né? A gente viu ali na parte de hardware e software, a arquitetura ela vai definir basicamente o hardware. Né? Olhando para a parte física do computador, como que a gente pode dividir ela? O centro dela é isso daqui, ó, é a unidade central de processamento. Ou como a gente chama normalmente, com a sigla em inglês, CPU. Ou simplesmente processador também. A gente vai falar mais sobre ele já, mas ele é como se fosse o cérebro do nosso computador. É ele que realmente vai fazer nossos cálculos, o processamento de dados, controlar os outros componentes. Ele é o componente principal do computador, a CPU. A gente tem também os dispositivos de entrada, que é como os dados vão entrar no computador, certo? E os dispositivos de saída, como que a gente vai ver os resultados do processamento feito pelo computador. E a memória a gente vai falar pouco hoje, a memória eu quero falar mais na próxima aula, que eu quero detalhar bem como ela funciona. Que raiva. Eu saí sem querer. Ai, que Opa, raiva. voltou já, Suzy, tudo certo? Voltei. Eu meti o dedo aqui, esse dedo aqui, tem hora que atrapalha. Acontece, minha mãe faz isso toda hora quando ela está na reunião. Tem que acostumar. Tudo bem? Tudo. Certo, então a gente tem, como eu disse, o processador, na unidade central de processamento, que é como se fosse o cérebro do computador. Dispositivo de entrada, como os dados entram no computador. De saída, como eles saem do computador. A gente já vai detalhar eles melhor. E a memória, que eu vou falar mais na próxima aula. Mas a memória, ela atua muito em parceria com o processador. É onde os dados vão ficar salvos na maior parte do tempo, certo? O processador é como se fosse o cérebro, ele que vai fazer os cálculos, vai operar sobre os dados, mas esses dados têm que estar em algum lugar, certo? Ele tem que salvar, mais ou menos, sei lá, quando você está fazendo uma conta, na mão mesmo, no papel. Você tem que escrever os números no papel, certo? Para você poder fazer a operação sobre ele. Da mesma forma, a CPU, ela precisa da memória, porque os dados ficam armazenados dela. Não só os dados, mas como as próprias instruções, certo?
O CPU é só um componente físico, é hardware, mas ele opera sobre programas vão ser executados nele. E o que são programas? São instruções, várias instruções. Essas instruções vão ficar na memória. Elas vão ser enviadas para o processador e o processador vai executar ela. E vai executar sobre o quê? Sobre dados. Onde estão esses dados? Na memória. Então, na próxima aula, a gente vai ver melhor como que funciona a memória, tipos de memória, a gente tem vários tipos de memória, mas ela atua muito em conjunto com o processador, por isso tem a setinha de vai e volta aqui, porque o processador, ele pega dados na memória e ele salva dados na memória. Então, esses são as unidades principais do computador. CPU é o cérebro do computador, a memória, que ela vai atuar em parceria aí com o processador, dispositivo de entrada, dispositivo de saída. E como o Marcinho disse, isso cai em concurso. Tem uma questão que é basicamente simplesmente perguntando sobre ela, que é essa de agente administrativo que diz: um microprocessador, um processador, né, às vezes é chamado de microprocessador também, uma unidade de memória e uma unidade de entrada e saída são suficientes para formar ou uma CPU, compilador, microcomputador, unidade lógica aritmética ou um servidor. Essa é mais chatinha que a outra, certo? Então eu vou deixar vocês arriscarem, mas depois eu explico cada um desses itens. Então, né, um microprocessador, uma unidade de memória e uma unidade de entrada e saída é suficiente para formar um CPU, um compilador, um microcomputador, uma unidade lógica aritmética ou um servidor. Quem tiver sem microfone pode digitar no chat. Suzy, está desligado o microfone. Não. Eu estou falando que eu estou com dificuldade para enxergar. É que pelo celular acho que fica pequeno, né? É, e eu também dei aquela saída, né? Eu perdi a partezinha da explicação. Algum palpite? Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar ler de novo para ver se eu consigo entender. Um microprocessador, uma unidade de memória, é uma unidade de entrada e saída. São suficientes para formar A Fabi já acertou. um microcomputador? Isso, certo? Ai, Por que quê, né? bom. Só explicando aqui. Ah, a arquitetura de von Neumann, ela fala basicamente o que que é um computador. Qualquer tipo, né? A gente viu lá, por exemplo, que calculadores, celular também são exemplos de computadores. Então, se a gente for olhar para eles, eles também seguem essa arquitetura. E por que que a opção aqui é microcomputador, né? Por que que tem esse micro aqui? Computador, como a gente usa, a gente costuma chamar de só de computador, mas o mais correto, tecnicamente, seria microcomputador. Por quê? Como vocês viram, os primeiros computadores eram gigantescos, certo? Eram grandes. E até hoje, alguns servidores, né, usados em grandes empresas, institutos de pesquisa, eles ainda são meio grandes. Na verdade, você tem racks com várias gavetas, né, que são para fazer processamento mais pesado mesmo. Então, esse computador pessoal que a gente fala, que a gente usa em casa, usa nos escritórios, quando ele surge daquele tamaninho, comparado àquelas máquinas monstruosas, passa a se chamar de microcomputador por causa do tamanho. Ah, Normalmente a gente vai chamar só de computador mesmo, mas aqui apareceu esse termo microcomputador, mas é um computador. As outras, por que que não são? Bom, CPU é o processador, é uma dessas componentes, né? Então, não faz sentido ser essa resposta, porque microprocessador é a mesma coisa de CPU nesse caso. Compilador, a gente não viu nada sobre isso até o momento, mas por curiosidade, compilador é um programa que transforma código digitado, né? Um programador ele vai digitar instruções, ele vai transformar isso num programa de verdade, né? Então ele vai olhar aquele código que o programador escreveu e transformar num programa. Ou seja, nada a ver com a nossa pergunta. Unidade lógica aritmética, a gente vai ver na semana que vem, é uma das componentes da CPU. Então, dentro de uma CPU, você tem uma unidade lógica aritmética. Não faz sentido, então, para essa resposta. E servidor, a gente pode ver um pouco isso em redes depois. É um uso específico de computador dentro de uma rede que ele funciona como um servidor.
Então a resposta correta é microcomputador. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, agora vamos olhar um pouco melhor para aqueles componentes da arquitetura de von Neumann. Só não vou tratar sobre a memória, que eu vou deixar para a aula que vem, como eu já tinha dito. Primeiro, né, popularmente costuma-se chamar o computador todo de CPU, né? Vocês talvez já tenham ouvido essa expressão. A CPU aqui ou algo nesse sentido. Isso não é correto, certo? Popularmente se fala, tudo bem, mas não é correto porque a CPU é um dos componentes do computador, ou seja, é uma das pecinhas dentro do computador, não é o computador todo. Aqui tem inclusive o desenho, um exemplo de uma CPU, certo? Ela é um quadradinho mais ou menos desse tamaninho, encaixado lá na placa-mãe do computador. Porém, de fato, ele é o componente mais importante do computador, funcionando como o cérebro dele, como a gente já viu na arquitetura. É ele que vai interpretar e executar as instruções de um programa, né? Como eu disse, um programa é só uma sequência de instruções, e é o processador que vai executar isso, e ele que vai controlar todos os outros dispositivos. Então, tudo que acontece no computador é a CPU que controla, né? Realmente como se fosse um cérebro. Pensando nisso, ele tem três funções básicas que o processador faz. A primeira é realizar cálculos de operações aritméticas e comparações lógicas. Como eu disse, basicamente o que o computador faz é cálculo, ele realiza um monte de cálculo, e às vezes isso aparece de forma bonita para a gente, certo? Né? Como vídeo, imagem, a gente não pensa quantos cálculos o computador tem que fazer para isso. Quem faz de fato, quem faz o trabalho pesado é o processador. Ele mantém o funcionamento de todos os equipamentos e programas, interpretando e gerenciando a execução de cada instrução dos programas. Então, ele que gerencia todo o restante dos componentes e executa os programas. E ele administra na memória principal os dados transferidos de um elemento ao outro da máquina, visando o seu processamento. Como eu disse, a memória trabalha em parceria com o processador e é o processador que controla, certo? É ele que pega o dado de um lugar, salva em outro, pega da memória, manda para o vídeo, para o usuário ver. Então, ele que faz todo esse gerenciamento. Ele gerencia tudo. Resumindo, ele executa os programas e gerencia o restante do computador. Dispositivo de entrada, né? A gente está vendo aquelas três partes da arquitetura de von Neumann que a gente mostrou. É todo dispositivo conectado ao computador que envia dados para dentro dele, certo? É como a gente interage com o computador, como a gente fala para ele o que a gente quer fazer. Como exemplo de dispositivo de entrada, a gente tem o teclado, o mouse, o scanner, que eu não pus foto aqui, o microfone e a webcam. Vejam que são todos dispositivos que vão pegar algo, sei lá, do mundo real, normalmente, e vão de alguma forma passar isso para o computador. Vão transformar em dado digital. Certo? Então, o teclado, quando você digita, você aperta alguma coisa aqui fisicamente, e isso vai gerar um dado que vai ser enviado para o computador. E o computador vai processar aquilo, vai fazer alguma coisa com aquilo. Mouse, mesma coisa, né? Você mexe no mouse, como eu estou mexendo aqui, e ele envia essa informação para o computador fazer alguma coisa. Microfone, webcam é tudo isso. Você pega algo do mundo real e passa para dentro do computador. Ah, aqui eu acho que eu pulei. Eu acho que eu tirei alguns slides sem querer aqui quando eu estava mexendo na aula. Perdão, pulou alguns slides. Mas depois do dispositivo de entrada, a gente devia ter dispositivo de saída, que são aqueles que ah, pegam uma informação do computador e passa para o mundo real. Exigem do usuário. Por exemplo, monitor de vídeo, acho que é o principal. Ou a tela do celular que vocês estão usando, certo? São dados que estão dentro do computador e estão sendo exibidos para a gente. Outro exemplo, impressora, certo? Você tem um documento digital no computador, no Word ou um PDF. É um documento digital, está dentro do computador. E você consegue imprimir. Então, a impressora é um dispositivo de saída. Pega aquele dado digital que estava dentro do computador e, de alguma forma, passa para o mundo real. Caixinha de som é outro exemplo. Você tem um arquivo de música no seu computador. Quando você executa, como que você ouve? Você ouve através da caixinha de som, que pegou aqueles dados digitais que estavam dentro do computador e transformou em som propriamente dito. Então, esses são exemplos de dispositivos de saída, que eu acabei apagando os slides sem querer aqui. Ou troquei de lugar, talvez eles apareçam em algum momento. E dispositivo de entrada e saída são
os que fazem as duas coisas, certo? Eles são tanto de entrada como de saída. Então você tem dados que entram dele, ah, que você consegue, ele passa dados para o computador e ele pega dados do computador. Como, por exemplo, a gente tem o HD, o disco rígido, que é onde a gente armazena os programas e os documentos que a gente tem. Por que que ele é entrada e saída? É, todo programa, a gente vai ver na próxima aula, ele é executado pelo processador, certo? Ah, quando a gente, quando ele vai ser executado, os dados são retirados do HD e passados para o processador. Quando ele termina de processar, ele sai do processador e salva no HD. Então, esse processo é tanto entrada de dados como saída de dados. O pendrive, muito parecido, esse eu acho que é até mais fácil de entender, certo? Você pode tanto pegar dados que estão no seu computador e salvar no pendrive, como você pode pegar dados que estão no pendrive e salvar no computador. Por isso que ele é considerado entrada e saída. O primeiro exemplo que está aqui, né, é uma plaquinha de rede. Rede também é um exemplo disso, a placa de rede. Você envia dados para a internet e você recebe dados da internet. Certo? Então, por exemplo, agora vocês estão conectados, então a câmera de vocês está gravando o vídeo de vocês e esse vídeo está sendo enviado para a internet para que os outros participantes consigam ver. Certo? Então, sua placa Wi-Fi, por exemplo, dentro do celular, está servindo como um dispositivo de saída, pegando a sua imagem dentro do seu celular e enviando para a rede, mas também está agindo no sentido contrário, certo? A imagem dos outros participantes está chegando pela placa Wi-Fi e para o celular de vocês e exibido na tela, certo? Então são dispositivos que atuam nos dois sentidos, tanto entrada como saída. Outro exemplo, né, que eu coloco ali é a impressora multifuncional, né? O scanner é um exemplo de dispositivo de entrada, onde você pega um papel, por exemplo, um documento físico e transforma em um arquivo digital, quando você escaneia. E a impressora de saída, você pega um arquivo digital e imprime, transforma em um documento físico. A impressora multifuncional ela faz os dois, certo? Você tem o scanner e você tem a impressora ali num dispositivo só. Então, por isso, ele também pode ser considerado tanto de entrada como de saída. E aqui, né, uma outra questão no concurso de auxiliar técnico, que é o periférico que mais permite a saída de informações. Essa primeira parte da pergunta é meio esquisita, mas ele já explica em seguida, que é uma unidade exclusivamente de saída, ou seja, ele quer um exemplo de dispositivo de saída. E aí ele dá as opções: scanner, disquete, plotter, teclado e mouse. Quais desses dispositivos é um dispositivo de saída? Alguém arrisca? Disquete e scanner, para mim, foi o que eu entendi. A Suzy arriscou no disquete scanner, o Fabiano no scanner, Fabi no scanner também. O scanner, ó, vamos ver um por um. O scanner não é porque o scanner ele é um dispositivo de entrada, na verdade. Né? Você tem algo do mundo físico, o documento, ele escaneia e envia isso para o computador. Então, ele é um dispositivo de entrada. Você pega algo e envia para dentro do computador, certo? Transforma em arquivo digital. O disquete, né, pouco usado hoje, mas ainda aparece às vezes nas questões, ele é tanto de entrada como de saída. Ele funciona muito parecido com o pendrive hoje, certo? Você consegue tanto salvar dados nele, e aí ele funciona como dispositivo de saída mesmo, do computador para o disquete, mas você consegue fazer o contrário também, certo? Você pega um dado que está dentro do disquete e salva no computador. Então, nesse caso, ele seria dispositivo de entrada. Então, ele é dispositivo de entrada e saída. Ah, a plotter, é que os slides que eu falava de dispositivo de saída não estão aqui, né? Mas a plotter, ela é uma espécie de impressora,
certo? Uma impressora bem grande, feita para imprimir banners, por exemplo, em qualidade bem alta. Então a plotter sim seria a nossa resposta, porque ela é um dispositivo de saída, né, semelhante à impressora, que você pega um arquivo digital e traz para o mundo real, né, saindo do computador. Teclado e mouse são dois exemplos de entrada também, certo? Né, com o teclado, você envia as letras que você digitou para dentro do computador e com o mouse também você controla. Então tudo isso está enviando dados para dentro do computador. Tudo bem? Alguma dúvida no que é dispositivo de entrada, dispositivo de saída? Tranquilo? Suzy, acho que o microfone está desligado. Eu acho que eu perdi a explicação da plotter que você falou, porque tocou o celular duas vezes, a campainha tocou duas vezes, tá difícil de prestar atenção por conta esses atrapalhos que acontecem aí, né? O povo não sabe que a gente está tendo aula e fica ligando. A gente tem que esquematizar isso daí. Olha, quarta-feira não me liga nesse horário. E atrapalha bastante. Então, a Proter é isso, né? É usado muito por esse pessoal que faz banner, é isso? Isso. Deixa eu ver se eu tinha colocado uma imagem dela. É que eu apaguei o slide, acho que quando eu estava estudando. Justo na hora que eu saí para ver a campainha aqui que eu perdi a sua explicação. Deixa eu mostrar a plotter para vocês aqui. Ó, esse é um exemplo de plotter. Essa aqui é uma bem grande, por exemplo. Vamos ver se aparece grande. Durante a transmissão fica travando um pouco. Ó, tá vendo? Ela funciona como se fosse uma impressora mesmo. Aqui é com papel bem grande e ela vai realizar a impressão de arquivo digital. Então ela funciona como uma impressora grande de forma simplista, né? Ela tem um funcionamento um pouco diferente, mas na prática é isso que ela faz. Tudo bem? Por isso que ela é um exemplo de dispositivo de saída, né? Você pega um arquivo digital, um PDF ali, por exemplo, de um banner e você imprime. Então você está saindo com os dados do computador. Tranquilo? Vamos continuar então. Outro exemplo, né, de questão desse mesmo assunto. Um dos princípios básicos da informática é o tratamento das informações em meio digital, cuja manipulação por dispositivos periféricos pode ser somente de entrada de informações, somente de saída de informações ou de ambas. Então, nesse começo, ele só define aquilo que a gente já falou antes, né? O que é dispositivo de entrada, de saída ou entrada e saída. É tipicamente um periférico de tratamento de dupla direção, entrada e saída de informações. Trata-se de a caixa de som, o scanner, a impressora, teclado ou disco rígido. Então, dentre esses, ele quer saber qual que é de entrada e saída, ou seja, ele faz os dois, tanto a entrada de dados como a saída de dados. Então, eu vou ler de novo, caso vocês não estejam conseguindo ver na apresentação. A gente tem caixa de som, scanner, impressora, teclado e disco rígido. Disco rígido é HD, tá? Eu tinha falado dele antes. Algum palpite? Isso mesmo, Fabião, disco rígido. Então, por que que não sou os outros, né? Vamos ver o que que é cada um. A caixa de som ela é só de saída, certo? Você não entra com dados através dela. Ela pega o arquivo de áudio do computador e passa para o mundo físico, né? Emite o som. Então, ela só vai no sentido da saída. Ela não recebe dados de nenhuma forma. O scanner também de entrada. A caixa de som é de saída e o scanner é só de entrada, certo? Você pega um arquivo físico, transforma em arquivo digital. O scanner por si só não faz o contrário. A impressora, ela é só de saída. Pega um arquivo digital, transforma imprime, certo? Transforma em um arquivo físico. O teclado, só de entrada, né? Quando você digita, esses dados vão para dentro do computador, mas o computador não envia dados para o teclado, certo? Normalmente.
Agora, o disco rígido, sim, ele é tanto entrada como saída, certo? O computador consegue salvar dados no disco rígido, mas também ler dados do disco rígido. Então, ele pega um dado, coloca no disco rígido, mas ele também pode pegar um dado e tirar do disco rígido, assim como faz com pendrive, assim como faz com disquete. Então, disco rígido é um exemplo de dispositivo de entrada e saída. Questões perguntando sobre dispositivo de entrada e saída é quase que padrão em concurso. Se tem informática, vai ter uma questão sobre isso, quase sempre. Tudo bem? Então é importante saber diferenciar esses três tipos: só entrada, só saída, entrada e saída. Ah, por fim, a gente vai dar uma olhada nos bits e nos bytes. Basicamente, o que a gente quer ver quer entender como que tudo isso, né, a gente falou muito de dado, falou de informação, beleza, mas como que isso está armazenado dentro do computador? Como que isso é transmitido de um lado para o outro? O que que é esse dado digital? O que que é essa informação digital? Ah, a linguagem, entre aspas, né, que o computador entende são os sinais elétricos, né? E a gente só tem dois estados possíveis para um sinal elétrico: ligado ou desligado. Ou seja, se a gente pensar de uma forma muito simplista, né, um fiozinho, ou está passando energia ou não está passando energia por ali, né? Ou dentro do computador, uma unidade de memória, ou ela está carregada ou ela não está carregada. Então, só existem esses dois estados possíveis dentro da linguagem do computador: ligado ou desligado. Dois estados num sistema binário. Ah, Sendo assim, toda informação que o computador de um computador consiste em uma sequência de sinais elétricos. Normalmente a gente vai representar o sinal ligado, ou seja, tem energia, pelo número 1, e o desligado não tem energia, pelo número 0. Então toda informação é representada por uma sequência de uns e zeros, ou seja, passa energia, não passa energia, tem sinal, não tem sinal. E o nome que a gente dá para um sinal elétrico, ou seja, para uma unidade de informação, a unidade mais básica possível, a gente chama de bit. Acho que todo mundo já deve ter ouvido o termo bit em algum momento. Agora sabe o que significa. É a unidade mais básica de informação no computador, né? Se tem o sinal ligado ou desligado. E, por convenção, né, alguém em algum momento determinou isso, uma sequência de 8 bits é chamada de byte. Então, né, são esses dois termos que aparecem bastante: bit e byte. Bit é um sinal só e byte é uma sequência de 8 sinais. E aí uma questão basicamente só perguntando o que que é isso. A unidade mais simples de armazenamento de informação de computador é o byte, o bit, o binário, a ROM ou a RAM. Essa eu nem vou perguntar para vocês porque a gente acabou de falar. A resposta é o bit, certo? É a unidade mais básica de armazenamento de informação. É simplesmente o número 1 ou o número 0. Se tem energia, se não tem energia. Tudo bem? Ah, Tudo que é armazenado e processado por computador consiste em uma sequência de bits, sejam números, textos, imagens, vídeos, músicas. Se a gente conseguisse olhar dentro do computador, dentro do HD, dentro da memória, o que a gente veria era uma sequência enorme desses bits, né, de uns e zeros, se a gente tivesse a forma de ver isso. Então, né, dando alguns exemplos, o número 12, pensando em um número, ele é representado por essa sequência de bits, né? 1, 1, 0, 0. A gente não vai ver aqui como converter o sistema decimal para o sistema binário, mas todo número decimal, como a gente está acostumado, tem uma representação no sistema binário e é no binário que fica armazenado no computador. A letra A, ela é representada por esse byte, né? Se vocês contarem, vocês vão ver que tem 8 bits aí, ou seja, né, 8 caracteres. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ah, Basicamente, né, o que se tem é uma espécie de tabela, a gente chama de tabela ASCII. Existem outras tabelas de codificação, que para cada letra, para cada caractere possível do teclado ou qualquer outro tipo de caractere, a gente tem um número associado, certo? Então, esse byte é associado à letra A. Quando a gente aperta a letra A no teclado, a gente está enviando esse byte para o computador. É isso que o computador entende. O computador não sabe o que é a letra A, ele sabe o que é esse número. E a partir disso, a gente transforma na nossa letra A. Tem uma tabela de comparação que a letra A é representada por essa sequência de bits, assim como as outras tem na tabela também.
Nossa, mas uma imagem, por exemplo, né? Como que uma imagem pode ser representada simplesmente por sinais elétricos, né? Por uma sequência de números? Então, né, só para a gente exemplificar também, uma imagem é uma matriz de pixels. Matriz é como se fosse uma tabela, a gente tem uma quantidade de linhas e colunas. E pixel é, de forma simplista, aí, pontos coloridos, né? Quadradinhos que têm uma certa cor. E cada pixel é representado por 3 bytes, ou seja, 3 sequências como essa daqui. O primeiro byte representa a quantidade de vermelho daquela cor, o segundo a quantidade de verde e a terceira a quantidade de azul. E aí, baseado na composição de cores, né, igual a gente estuda lá atrás, você consegue replicar qualquer cor. Então, uma imagem é simplesmente um monte de ponto colorido e esses pontos são representados pela quantidade de cada cor. Por exemplo, né, dando um exemplo disso, essa é uma imagem do ano passado, do ano passado, da turma de módulo 2 de informática, e eu vou dar um zoom nesse pedacinho aqui na mão da Ana. Se a gente der um zoom bem grande, a gente já começa a ver os pixels. Não sei se vocês conseguem ver no celular, mas vocês percebem que a imagem está toda quadriculada? Conseguem ver? Cada quadradinho desse é um pixel, e cada pixel é representado por um número, certo? Com 3 números, na verdade. O número representando a quantidade de vermelho, o outro de verde, o outro de azul. Ou seja, mesmo uma imagem como essa, complexa aparentemente, para o computador é só um monte de uns e zeros. É só para a gente entender que não é magia, certo? Né? Não tem magia dentro do computador. Tem que ter algum princípio físico, alguma coisa que ele seja capaz de entender esse tipo de coisa. Então, uma imagem para ele é só número. Por isso que a gente fala que o computador faz basicamente é cálculo. Para ele, tudo é número. Algumas questões, né, sobre bits e bytes. Acerca de informática, julgue os itens a seguir. As informações processadas nos computadores são compostas por caracteres, sendo que cada caractere, representado por 0 ou 1, é chamado de byte, e um conjunto de 8 bytes constitui um bit. Essa frase que eu acabei de falar, ela está certa ou está errada? Querem que eu repita? As informações processadas... Opa, Está certa. tá certa? Hum, tá errada. O que que ela fez aqui? Eu vou desativar o som Suzy, só porque eu consigo ouvir minha voz, da eco. Ela misturou um pouco o que a gente falou, certo? Ela bagunçou tudo. Ela fala que as informações processadas nos computadores são compostas por caracteres. Caracteres, por exemplo, é uma letra. E não são caracteres, certo? Sendo que cada caractere representado por 0 ou 1 é chamado de byte. Não, um 0 ou um é chamado de bit. E 8 bits são chamados de bytes. Aqui ele fala o contrário, ele fala que um conjunto de 8 bytes constitui um bit. Na verdade é o contrário, né? 8 bits forma um byte. Então ele só misturou um pouco os conceitos para enganar mesmo, mas por isso que está errado. Ele inverteu tudo. Tudo bem? Então, né, se a gente voltar aqui no exemplo que tem um bits e bytes, na letra A a gente tem aqui 8 números, certo? 8 algarismos. Se a gente pegar tudo isso aqui é um byte só. 8 números formam um byte só. Se a gente pegar eles separados, cada um a gente chama de bit. Então a gente tem um bit 0, um bit 1, outro bit 0, outro bit 0, 8 bits. Os 8 juntos formam um byte. Naquela questão ele invertia isso, ele falava que 8 bytes que formam um bit. Bem, por isso que ela está errada. Outra questão, essa não vou pedir para vocês fazerem porque tem conta, só vou mostrar como faz, tá? Para suportar a resolução de 800 por 600 em 24 bits, a quantidade mínima de memória necessária em uma placa de vídeo é... E aí ele dá as opções. Esse exemplo é só porque a gente falou sobre imagem, certo? Então, só para entender melhor como que funciona. Essa resolução que ele fala é quantas linhas e colunas tem nessa imagem. Nessa nossa imagem, um monte de quadradinho, a gente pode pensar que tem várias linhas e várias colunas, e no encontro dela é um pixel. Então, nessa resolução, a gente tem 800 linhas e 600 colunas.
Então, essa é a quantidade que a gente tem de bytes, certo? 800 vezes 600. Em 24 bits. 24 bits, se a gente dividir por 8, vai dar 3, que são as três cores que eu falei, lembra? Vermelho, verde e, ah, e azul. Ele quer saber qual que é a quantidade mínima de memória necessária em uma placa de vídeo. Ou seja, ele quer saber qual que é o tamanho de memória que você tem que ter para armazenar uma imagem desse tamanho, de 800 por 600, onde cada pixel é representado por 24 bits. Para a resposta, o que a gente faz? Bom, a gente vai ter que multiplicar tudo isso, né? 800 por 600 por 24, mas com o devido cuidado. Essa resposta aqui vai estar em bits, se a gente multiplicar tudo. Né? Quantos pixels a gente tem, quantos bits cada pixel precisa para ser armazenado. Mas como isso aqui vai estar em bits, a gente tem que dividir a resposta por 8, certo? Lembra? Porque aqui a resposta está em bytes. Um byte são 8 bits. Então, se aqui está em bits, quando a gente divide por 8, a gente vai ter a quantidade de bytes que a gente tem, que é 1.440.000. Tudo bem? Então, de vez em quando, tem um pouquinho de matemática no meio para fazer esses cálculos. Tranquilo? Ah, Como a gente tem informações cada vez mais complexas, né? A quantidade de bytes que às vezes um arquivo tem, seja um texto, seja uma imagem, um filme, então, é muito grande. A gente tem muitos bytes para uma coisa, né? Aqui mesmo a gente viu, para uma imagem, a gente tem 1.440.000 bytes de informações. Uma imagem pequena, inclusive. Né? As imagens hoje têm resoluções muito maiores. Então, por isso que a gente define termos para denominar quantidade específica de bytes, certo? Assim como para unidades de medidas que a gente já usa normalmente, né? Quando a gente fala de grama, a gente tem o quilograma, que representa 1.000 gramas. Para o metro, a gente tem o quilômetro. Então, a gente tem várias unidades de medidas nesse sentido. Então, para a informação digital, a gente já viu, né, que um byte são 8 bits, ok? Ah, e um kilobyte, ou kbyte, como a gente chama normalmente, são 1.024 bytes. Normalmente, quando a gente está falando de forma simplista, só para ter uma ideia, a gente fala que um kilobyte são 1.000 bytes, para manter o esquema que a gente faz com outras unidades medidas, como o metro e o grama, por exemplo. Mas de verdade, né, se a gente tiver que fazer um cálculo mais correto, são 1.024 bytes. Da mesma forma, um megabyte são 1.024 kbytes, um gigabyte são 1.024 megabytes e um terabyte são 1.024 gigabytes. Então, conforme a gente vai descendo nessa escala, a gente vai multiplicando por 1.024, certo? Então, quando a gente fala que a gente tem 1 gigabyte de informação, a gente tem 1.024 megabytes. Se a gente fosse multiplicar aqui, daria em torno de 1 bilhão de bytes. Tudo bem? Então, são as formas que a gente tem de representar a quantidade de informação, quantos bytes a gente tem, de uma forma mais simples. Aqui outra pergunta também sobre isso. Se a memória de um microcomputador tem o tamanho de 64 megabytes, então sua capacidade de armazenamento em bytes é. Aqui a gente tem que pegar essa tabelinha e ir multiplicando por 1.024, certo? A gente sabe que 64 megabytes são. 1 megabyte é 1.024 kilobytes, certo? Então a gente vai ter que multiplicar 64 por 1.024. Mas aí a gente teria a resposta em kilobyte. E a gente quer a resposta em byte. 1 kilobyte são 1.024 bytes. Então a gente multiplica de novo, vezes 1.024. Fazendo toda essa conta, a gente vai ter os 67 milhões e tarará aí, bytes. Seria a nossa resposta. Bem, então conversão de medida. Mas como eu disse, às vezes aparece de forma arredondada, né? O certo é usar 1.024, mas em algumas questões isso aqui é um valor aproximado. Então aqui ele fala, ó, 1 gigabyte corresponde a, genericamente, 1.000 bytes, 1 milhão de bits, todas as opções aqui. Da mesma forma, aqui eu nem cheguei a fazer a conta,
Mas 1 gigabyte a gente teria que multiplicar por 1000 para chegar em megabyte, multiplicar por 1000 de novo para chegar em kilobyte, e de novo por 1000 para chegar em byte. Então, depois de multiplicar por 1000 três vezes, a gente vai chegar em 1 milhão de bytes. Então aqui a conta fica até mais fácil, porque a gente não tem aí o 1024 atrapalhando. Mas aqui é só quando ele pede arredondado. Tudo bem? Outro porém também, isso é importante, quando a gente está falando de transmissões de dados, normalmente usa-se a medida em bits ao invés de bytes. Lembrando, né? 1 byte é 8 bits. É só no caso de transmissão que se faz dessa forma. E a mesma ideia, né? 1 kilobit são 1024 bits. Aqui eu pus errado, tá? Aqui é bits, não é bytes. 1 megabit são 1024 kbits e assim por diante, assim como era no caso anterior. Ah, Quando a gente tem que ficar esperto nisso, né? Eu quis dar um exemplo prático em que isso aparece na nossa vida. Quando a gente contrata um plano de internet, certo? A NET, Viva e da vida, os planos são sempre vendidos anunciando a sua velocidade em bits por segundo, né? Então, por exemplo, imaginando um plano de 15 megabits por segundo, né? Vai aparecer de uma dessas duas formas. Mas quando a gente for fazer algum download, né, a gente está baixando um arquivo da internet através do nosso navegador, você vai ver que a velocidade parece sempre menor, aparentemente, né? Parece sempre um número menor que isso. Por quê? Porque os navegadores vão medir em bytes, como quase todo o restante faz. É difícil falar em bit. A gente sabe que o bit existe, mas a gente fala normalmente em byte, que já são 8 bits. Então, se a gente dividir aqui o 15 megabits por 8, para ter o tamanho em byte, isso daria 1,875 megabytes por segundo. Então, né, isso pode gerar uma certa confusão quando você contrata um plano de internet e depois vê que a velocidade está muito menor. Na verdade, não está menor, é que ela está representada de forma diferente. Né? Quando você contratou, te falaram em megabits, mas para você entender em megabytes, você tem que dividir aquele número por 8, certo? Então, não está menor, só está representado por um número diferente. Aqui em bits, aqui em bytes. Tudo bem? Por hoje, basicamente foi isso. Agora deixo para vocês tirarem dúvidas se precisarem. Como eu disse, a aula hoje era mais introdutória, mais rápida, alguns conceitos meio jogados. Na aula que vem a gente já começa com uma sequência mais certinha e mais profunda também. Então hoje é só para ter uma ideia do que é o computador, quais são as partes e como os dados estão nele, né? Como que as coisas estão armazenadas dentro do computador.